6h28, o esporte começa, claro, com a seleção brasileira que estreou técnico novo ontem, Carlo Ancelotti, e quem acompanhou esse jogo foi Bruno Migliozzi. Bom dia, Bruno. Bom dia, Silvânia, tudo bem? Abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Ainda falamos de Guayaquil, onde ontem no Estádio Monumental a seleção brasileira saiu no empate. 0-0 contra o time do Equador, um jogo ruim na estreia do italiano Carlo Ancelotti. O Brasil sofreu bastante contra o time equatoriano e saiu com esse empate, ainda com algum lucro, porque a seleção do Equador foi melhor ao longo da partida. O Brasil fica na quarta colocação com 22 pontos, e o Equador também se mantém na segunda com 24. Não muda muito a situação de tabela em busca de vaga na Copa do Mundo. Nenhuma das duas seleções tem já o seu passaporte garantido para a próxima Copa, mas as duas com suas vagas muito, mas muito bem encaminhadas. O Casemiro, volante da seleção, que voltou a jogar depois de praticamente 2 anos afastado da camisa amarelinha, falou sobre como foi o jogo, sobre o que ele esperava e o que o Brasil tem que melhorar na sequência das eliminatórias. Fala Casemiro com a Rádio Bandeirantes. Bom, são vários motivos. O futebol é muito mais complexo que só chegar aqui e falar alguma coisa, né? Acho que depois de 3 dias do treinador, eu até mesmo fazia tempo que eu não jogava com o Bruno e com o Gerson. O Richarlison também era outro jogador que fazia tempo que não jogava. O campo não ajudou. Claro que quando você tem um campo campo ruim, a qualidade baixa e o contato físico vai muito mais além, né? Então o futebol é muito mais específico, é muito mais amplo essa pergunta, né? Então existem várias coisas, mas acho que foi um jogo disputado. Acho que uma coisa que hoje eu gostei muito da equipe foi o poder sólido atrás, uma solidez, que esse é o caminho. Não adianta a gente querer resolver tudo de uma hora para outra. Acho que a gente sabe que ter o poder ali de solidez atrás, acho que é importante para resolver isso quanto antes. Próximo jogo do Brasil na terça-feira, Neoquímica Arena, dessa vez no Brasil contra a seleção paraguaia, que vem de vitória e ultrapassou o Brasil. Ocupa hoje a 3ª colocação das eliminatórias. O Brasil retoma os treinamentos neste sábado, pensando no duelo de terça-feira, também no CT do Corinthians. Agora é em São Paulo, capital paulista, o restante da preparação da seleção brasileira nessa data FIFA. Muito bem, Bruno Migliozzi, que está em Guayaquil, no Equador, acompanhou o time Brasil nessa empreitada. O João Paulo Capelani está conosco hoje para falar do esporte. Qual é a nota que você dá para o Carlos Ancelotti na estreia do comando da seleção brasileira? Capelanes, bom dia. Pô, que prazer, Pedrão. Um abraço pra você, pra Sil. Fazia tempo, hein, Ailtinho, os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu tô sempre na rua ouvindo, aí faz mais de ano que eu não participo aqui. Mas um beijo pra todo mundo, ótimo fim de semana. E respondendo sua pergunta, eu não vou ser tão amargurado, eu vou falar que ele passa de ano. Eu não sei que média que era no colégio de vocês, mas a minha, ainda bem, era nota 5. A minha também. Ainda bem, senão eu tava lá até hoje. Mas eu dou nota 5 para a estreia do Ancelotti. Por que nota 5? O Brasil teve um problema sério na criação de jogadas, mas pelo menos organizou um pouco aquela questão do, entre aspas, espaçamento entre as linhas, que era um problema com o Ramon, foi um problema com o Fernando Diniz, foi um problema também com o Dorival, e pelo menos contra uma seleção chata de jogar, bem fisicamente, bem organizada pelo Sebastian Becassese, pelo menos a seleção brasileira conseguiu se comportar bem defensivamente falando. Não conseguiu construir muitas jogadas, é bem verdade. E eu tava inclusive aqui, Pedro, se ouvintes da Rádio Bandeirantes, vendo aqui a repercussão mundial em cima do Ancelotti. O jornal Marca, que acompanha o Ancelotti desde os tempos de Real Madrid, falou o seguinte, abre aspas, um futebol sem açúcar e sem jogo bonito. O Diário AS, também da Espanha, coloca assim na sua manchete, abre aspas, Ancelotti tiene um problema sério, fecha aspas. E o próprio Ancelotti foi para a entrevista coletiva e foi questionado pelo Bruno Migliozzi sobre o que não repetir, o que não deu certo no jogo de ontem contra o Equador pro 0-0 em Guayaquil, para ele não repetir na próxima terça-feira no ambiente que você conhece muito bem, Pedrão, na Neoquímica Arena. Fala, Mr. Ancelotti. No, come dicho, faltaba un poco de juego de ataque porque creo que, aparte que creo que Ecuador ha defendido muy bien, no era tan sencillo buscar espacio entre líneas, hemos tenido dificultad en la salida y no siempre han llegado los balones limpios en los últimos tercios. Eso
come he dicho, no quiero poner excusa, ma il campo no era tan sencillo jugar in esta condição. Bom dia eu acompanhar a entrevista coletiva do Ancelotti, né? Ele fala, obviamente, a língua do torcedor, né? Se bem que eu vi a repercussão nas redes sociais e o Trend Topics no Twitter falava o seguinte, que mais uma vez o Vini Júnior não foi sombra daquilo que ele mostrou justamente com o Ancelotti no Real Madrid. Que nota que vocês dão pro Vini e pra seleção brasileira ontem, meus amigos? Olha, eu também acho que nem você, o Brasil ainda tá muito, muito aquém daquele futebol, nota 10, nota 9, que foi durante muitos anos e que nós tivemos o privilégio de acompanhar ainda numa geração com Romário, Ronaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, e hoje nós temos uma qualidade inferior. Então vamos ter que reunir essas peças, tentar modificar aí um pouco os jogadores que estão sendo chamados para ver se o Brasil desponta, né? Mas não tá fácil. Não tá fácil. E, sobretudo, quando você analisa a Argentina, que, por exemplo, tivemos a sequência das eliminatórias e a Argentina ontem venceu o Chile, por exemplo, por 1-0. Tava, inclusive, acompanhando o jogo, né, nesse meio período. Terminou o Brasil, aí eu tava assistindo a Argentina, assim, jogando leve, tranquilo. Tudo bem que era contra o Chile, que tá no minhaca danada, mas venceu por 1-0 o gol do Julián Álvares. Conseguiu administrar bem o jogo, a confiança no meio campo. E a Argentina aqui, não dá pra pegar, né? Já é campeão deles eliminatórias tranquilamente. A Argentina, 34 pontos. Não que conte alguma coisa precisa, aqui, né? Não, nem precisa. Mas o Equador, olha só, 24 pontos na segunda colocação. Paraguai, que é o próximo adversário do Brasil, terceiro colocado, 24 pontos. E o Brasil aparece na quarta colocação com 22. E o Equador começou com um ponto a menos, né? Exatamente, bem lembrado, com pontuação a menos. Então, assim, só para que a gente possa mais ou menos entender o nível que a seleção brasileira se encontra hoje. Tem gente que fala o seguinte, a seleção não treina mais. Você acha que isso faz diferença? As outras seleções treinam? Não. Então, aí que tá. Eu tava tendo esse debate justamente no Esporte em Debate aqui ao longo da semana, que é o seguinte. O Ancelotti... Gente, talvez as pessoas não tenham percebido. Pela primeira vez na história do Ancelotti, que é um baita cara experiente e vencedor, ele comanda uma seleção. Ele não vai ter o dia a dia. Mas quem tem o dia a dia? Qual treinador tem? Ninguém tem o dia a dia. E ele, até a Copa do Mundo, ele vai ter, se eu não estou equivocado pelas minhas contas, 44 dias de trabalho, porque ele tem direito a 5 convocações. E aí vai ter aquele 10 diazinhos, 12 diazinhos antes de um Mundial. Então, assim, a gente não espera que ele resolva todos os problemas do futebol brasileiro, mas ele não tem do dia a dia, que era o forte dele, gestão, gerenciamento de vestiário. Eu tô curioso para também entender, e eu acho que o próprio Ancelotti quer se conhecer como um treinador de seleção. Obviamente que a gente torce, mas eu vou ser bem sincero. Talvez eu tenha uma opinião diferente dos demais. Eu acho que é uma safra fraca que nós temos. E eu acho que ontem foi muito interessante você ver o Alex, por exemplo. Agora estão chamando de Alex, né? Que tem o Alexandre na lateral esquerda e tem o Alex. O Alexandre também do Lille. Tem dois Alexandre, né? Jogando bem ao lado um do outro. Um da lateral esquerda e da zaga esquerda. O Alex, o zagueiro do Lille, foi muito bem ontem. Acho que tivesse que tirar um ponto positivo da estreia do Ancelotti na seleção, foi justamente o setor defensivo. Muito firme. Ele foi o líder em ações, desarmes, criação de jogadas. O brasileiro conhece pouco. Ele não jogou muito aqui, né? Não jogou nada aqui. E ele fez uma temporada muito boa, inclusive no Lille, assim como o Andrei. É aquela coisa, né? É coisa de empresário, levar jogador do Lille e tal. Mas se você for analisar um ataque muito bom e chato como é o do Equador, ele se comportou bem, foi legal, segurou as pontas lá. Muito bem, esse é o João Paulo Capelanes. Pra gente encerrar, nós temos 1 minuto. Você sabe como é tempo em rádio, porque você trabalha aqui e corre contra o relógio também. Qual é a atual situação do Esporte Clube Corinthians Paulista? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, no pique, então. Tem um presidente afastado, ainda não empichado, que é o Augusto Melo. O Osmar Stabile se reuniu ao longo da semana com membros da principal torcida organizada. Ele promete, atenção, isso aí é para inglês ver, pelo menos a minha avaliação, promete que vai mexer no estatuto com a chancela dos conselheiros, só que a gente sabe que não é uma coisa da noite pro dia. E também a própria organizada deixou claro que vai cobrar imediatamente essa reforma estatutária. Porque não adianta nada você ficar mexendo nas peças e as velhas vassouras, as vassouras velhas que estão encostadas no Parque São Jorge, elas não vão mudar absolutamente nada. O Corinthians tem uma situação delicada ainda, aguardando para que a votação dos sócios aconteça, porque os sócios votando a favor do impeachment, aí de fato o Augusto Melo sai, o Osmar Stabile fica. Se não for convocada novas eleições,
aí a tendência é que o Osmar fique até o fim de 2026, para que aí a gente tenha novas eleições e a gente possa ver se um fato novo vai entrar, assumir o Corinthians e resolver essa baderna institucional que acontece, infelizmente, no clube. Para você acompanhar o João Paulo Capelanes, basta sintonizar a Rádio Bandeirantes no Esporte em Debate toda noite, quando não tem jogo, claro, junto com o Alexandre Pretz, o Leandro Quesada, o Ricardo Capriotti, no que eu costumo dizer que é o jornal Gente do Esporte, né? Uma discussão acalorada sobre os assuntos esportivos. E no domingão, a partir das 10 horas, depois do Vivo Litoral do Garrafinha, estamos aí com o Domingo Esportivo Bandeirantes, concentração, tem jornada, tem de tudo e tamo junto. Bom dia, valeu, Capelanes.